A obediência. A obediência à lei de Deus é de extrema importância para a nossa felicidade e para a nossa salvação. Por quê? Porque Deus não salva desobediente. O Senhor Jesus não morreu na cruz para salvar desobediente. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar os obedientes à sua palavra. Muitos pensam que porque a salvação é pela graça, então nós temos de desobedecer a Deus para que a gente possa ser salvo pela graça. Porque se a pessoa obedecer à lei, eles vão dizer assim, eles não podem ser salvos porque a salvação é pela graça. Então, uma vez que a salvação é pela graça, aí as pessoas são obrigadas a desobedecer à lei de Deus. O inimigo de Deus colocou essas coisas na cabeça de muitas pessoas. Ele faz as pessoas pensar assim, se obedecer à lei de Deus, a pessoa cai da graça. Porque a lei, nós somos salvos pela graça. Se nós obedecer, então nós cai da graça. A graça fica sem valor. Elas dizem que o Senhor, mediante a fé, nós temos, diz assim, e se a pessoa desobedecer à lei do Senhor, Deus não pode salvar pela graça. Então aí fica uma coisa muito esquisita, né? Eles pensam assim, não obedece não. Se você obedecer a lei, você vai cair da graça. E se você crê na graça, se você crê que nós temos que ser salvos pela graça, então tem que desobedecer a lei. Porque se obedecer a lei, a graça perde o sentido. Esta é a ideia que o inimigo colocou na cabeça das pessoas. O plano do inimigo é fazer as pessoas desviarem dos mandamentos da santa lei de Deus. O que ele quer é fazer as pessoas desobedecer à lei de Deus. Porque ele sabe que se desobedecer à lei de Deus, vai obedecer à lei dele. Que só tem duas leis para ser obedecida na terra. Ou a lei do bem ou a lei do mal. Não tem outra lei. Lá em Filipenses 4:3 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que muitos do inimigo também querem colocar na mente de muitas pessoas que ninguém consegue obedecer à lei. Porque é difícil demais obedecer à lei. Não tem ninguém que consegue obedecer à lei. Agora vem a pergunta, é difícil adorar um Deus só, não adorar em mais cultura, não falar o nome de Deus em vão, guardar um dia que Deus mandou, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, nem cobiçar nada dos outros. Será que é difícil para um cristão fazer isso? Eu não acredito de jeito nenhum. O cristão, então lá fala lá, né? O cristão guarda a lei, se por um descuido ele cair no pecado, que isso é natural, que a Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado é do diabo, não está na verdade, porque a pessoa desliza com pensamentos, com palavras, ou até mesmo com ações, os desejos pecaminosos, a negligência a fazer o bem já é pecado, então há tendência assim de cair em pecado. Por isso é que nós temos que orar todos os dias. Todas as manhãs a gente ora a Deus, pede perdão pelos pecados cometidos durante a noite. Pecados involuntários. Involuntários. Pecado que a gente peca por pensamentos, por palavras. E esse tipo de pecado não tem como escapar. Mas uma vez estando pedindo perdão a Deus todos os dias, a gente vai educando a mente, vai chegar um ponto que a gente vai pela graça a pessoa vai ser santificada, né? Então, se a pessoa pecar por um acidente, ela pede perdão a Deus e ela continua firme na fé.
Para Deus é como se ela não tivesse pecado. Quando uma pessoa comete um pecado involuntário, por um descuido, por um deslize, é como um motorista. Às vezes um motorista é muito bom, mas o carro lá desgoverna, arranca um pneu, ou uma fechada que dá, ele cochila no volante, e o motorista pode causar um desastre. Mas não é dizer que o motorista é ruim motorista e que ele é uma pessoa mau. É porque acidente, desde que o homem pecou, a natureza é pecaminosa e as pessoas caem, né? Então a gente vê aí, para Deus, a gente pedir perdão, Deus perdoa. Provérbios 24:16 diz assim: pois 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará, não ficará prostrado. Mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Os ímpios são derrubados pela calamidade e não levanta mais. Prostrado ele fica para sempre. Mas os justos não. Se a gente pode ver a história dos homens de Deus do passado, começando lá com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, Sansão, todos os homens de Deus do passado, eles não só obedeceram sem corte nenhum, eles tiveram seus altos e baixos. Quando eles caíam, o que eles faziam? Eles ajoelhavam, eles pediam, eles imploravam a Deus, eles se humilhavam diante de Deus, pedia perdão a Deus, reconciliava com Deus, reconciliava com aquelas pessoas que eles pecavam talvez, e voltava novamente à batalha. O soldado na guerra, ele não só vence, ele também toma, às vezes, né, reveses. O soldado às vezes vai lutar com o outro, ele cai, mas ele levanta, mesmo ferido, ele levanta e continua a luta, continua a guerra. Por quê? Porque é assim que vence a batalha. Não é só glória, glória, não. A vida do cristão tem seus combates e às vezes tem aparentes derrotas, mas não fica só aí. Nós vemos casos então de muitos homens, né? Cai e não fica prostrado, e o justo cai e não fica prostrado, cai e fica prostrado. Já o justo pode cair, mas ele levanta e segue em frente. O justo pode cair até 7 vezes, mas ele não fica prostrado. Então nós temos esse conforto da Bíblia, né? Nós temos esses ensinamentos da Bíblia, de que a vida do cristão é cheia de altos e baixos. Caiu, levanta, pede perdão a Deus, e pega a espada da luta e vai na luta, vai na guerra. Porque lá o Pedro fala lá que é com dificuldade que o justo se salva. Não pensa o justo que vai salvar na moleza, só aceitar Jesus e cruzar os braços e ir para o céu assim, voando tranquilamente. É com combates, é guerra, nós estamos em guerra. Nós estamos no campo de batalha. Nós estamos no campo de batalha contra o inimigo.